Eu sei que o Senhor está aqui. Já podemos sentir a sua presença. Com danças. Com as danças. Com os louvores. Com a presença da alegria do Senhor em nosso meio. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Olhe para este irmão que está ao seu lado e olhe bem dentro dos olhos dele e diga: a força do Senhor, a força do Senhor está em você. Está em você. Porque você tem alegria do Senhor. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Adore com as suas palmas. Podem sentar-se na presença de Deus. O Espírito do Senhor se move aqui. E a Bíblia declara que Deus habita no meio dos louvores. E nós louvamos muito a Deus por estarmos aqui no meio do continente africano, abraçando você. Entre tantos ministérios, o Senhor escolheu o Ministério Ebenezer por revelação do Espírito Santo. Nós não conhecíamos o pastor Horácio. Nós nunca tínhamos visto o pastor Horácio. E o Espírito do Senhor se moveu no Brasil, no coração do apóstolo Haroldo Costa e de minha vida. E o Senhor começou a nos revelar o desejo do seu coração. Ele começou a falar conosco no mês de fevereiro e a dizer que amava muito o continente africano. E nós começamos a orar com todos os obreiros de oração em nosso ministério no Brasil, Ministério Internacional Palavra Viva. E quando foi um dia, em um momento dessas orações, uma de nossas irmãs, mulher de oração, ela teve uma visão muito linda da parte do Senhor. Ela não sabe muito estudo. Ela não tem muito estudo. Pouco estudo. Mas o Espírito Santo, ele busca corações muito simples, corações humildes, corações quebrantados para se revelar, para revelar a vontade de Deus. E naquele momento, ela levanta a sua mão, uma suímbia no meio da igreja, e diz assim: Bispa Isabel, o Senhor me abriu os olhos espirituais e eu tive uma grande visão. Eu vi uma praça, uma estátua muito grande de um homem fardado como um militar, e este homem estava com a mão levantada para cima. O lugar que vocês vão na África tem essa praça com essa estátua com a mão deste homem para cima. Esta é a visão. Naquele momento eu levei ao conhecimento do apóstolo Haroldo Costa a visão da irmã Francisca durante o ciclo de oração. E naquele exato momento, pela madrugada, o apóstolo ficou
até as 3 da manhã, buscando na internet onde havia essa praça. E o Senhor mostrou para ele que estava em Maputo. Era a estátua do fundador e presidente de Moçambique, libertador da nação moçambicana, Samora Moisés. Deus estava nos levando à direção do seu coração. Eu quero profetizar nesta manhã que você é simples de coração, mas Deus deseja revelar a este povo de Boane, às autoridades de Boane, aqueles que trabalham na obra social em Boane, uma grande obra social e espiritual neste bairro. Eu olho para vocês, mas eu não vejo este templo. Eu vejo um grande templo. Eu vejo uma grande escola. Eu vejo professores. Eu vejo um exército de homens preparados nas Santas Escrituras, porque o Espírito do Senhor, Deus nos trouxe aqui. Ele providenciou a passagem de ida e volta. Ele levanta quem Ele quer. O Senhor providenciou as nossas passagens. Viemos aqui como um braço de ajuda ao ministério Ebenezer, porque entendemos que o reino de Deus é de ajuda uns aos outros. Deus tem uma palavra para você. Você já louvou ao Senhor? Você pode glorificar a Ele pelas suas maravilhas. Oh, bata palmas para Ele. Seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar uma profecia no livro de Salmos. Eu estou muito grata por conhecer vocês. Vocês é um povo forte e valente. Estou diante de um povo muito especial e alegra o meu coração nesta manhã por receber através de vocês tanta força para o meu espírito. Quero abrir aqui Salmo 147, versículo 12 e 13, somente. Se você puder acompanhar, é bom poder marcar essa profecia hoje no seu coração. Eu peço ao amado Espírito Santo que grave essa profecia no seu coração. Deus vai curar nesta manhã. Deus desde ontem começou a fazer maravilhas. Ontem o Senhor aumentou nossa fé, porque a igreja que tem sinais tem sua fé acrescentada. Ontem Deus curou a muitos. Ontem Deus libertou a muitos. Ontem Deus tocou em muitos corações. Houve muitas curas na alma, libertações. O mal saiu e a glória do Senhor, a glória do Senhor veio sobre nós. Salmo 147, versículo 12 e versículo 13. E diz assim a palavra do Senhor: louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois Ele reforçou as trancas das tuas portas, abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu paz
nas tuas fronteiras e te farta com o melhor trigo. Eu vou ler novamente para que você guarde esse versículo. Louva Jerusalém ao Senhor. Louva Sião ao teu Deus. Pois ele reforçou a tranca das tuas portas. Abençoou os filhos que vieram de dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Davi tinha o hábito de entrar na casa do Senhor com louvores. Davi era grato por tudo que Deus fazia. Fosse o bem ou fosse o mal, ele tinha a gratidão no coração. Uma coisa que Deus se agrada muito é de nós estarmos em sua presença com o espírito grato. Houve um profeta na Bíblia chamado Jó, que em um só dia, o homem mais rico do Oriente, o homem que tinha 3.000 camelos, naquele tempo, um camelo só tinha o valor de um carro BMW, um carro muito caro. Hoje em dia, Jó tinha 3.000 camelos. Era muito rico. Era o homem mais rico do Oriente. Tinha uma linda família, belíssimas filhas, uma mulher. Ele tinha tudo. A Bíblia diz que o Senhor, referindo-se a Jó, disse a Satanás, quando Satanás se apresentou junto com os anjos diante do trono de Deus, diante da presença de Deus, que o Pai Deus falou ao inimigo e disse: que fazes aqui nevassia? Tem visto meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. E o inimigo já Deus perguntou: de onde tu vens? Deus perguntou a Satanás: de onde tu vens? E Satanás respondeu: de passear e voltar à terra. Eu quero te dizer que o inimigo, ele fica ao derredor, bramando como um leão, a quem possa tragar. Mas nesta manhã, o Senhor fala para ti que ao teu redor, ao teu redor, ao teu redor, ao teu redor, está o anjo do Senhor. Que Deus, o mal não pode te destruir, o mal não pode te tocar, porque o anjo do Senhor, ele está ao teu redor e ele te guarda de dia e de noite. Deus ali, quando viu o inimigo, ouviu essas palavras, a Bíblia diz que o inimigo travou uma batalha com o próprio Deus. E diz assim: ele te serve, ele tem tudo, ele te serve e te adora, porque ele é rico. Mas deixa eu tocar nele, ver se ele ainda continua a te adorar, a te reverenciar, a te amar. E ali, quando Deus ouviu a voz do inimigo, ele é o Senhor, ele é soberano, ele é dono de todas as riquezas. Ele sabia quem era Jó. Eu quero te dizer que Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Você não é um covarde. Você não é um fraco. Nesta manhã, Deus te dá a oportunidade de tu abrir tua boca e adorar ao
A vida de Jó é minha. Pode ir e tocar. Porque eu vou ser com Jó. É como se assim, muitas vezes pode estar acontecendo uma guerra espiritual entre o mal e o bem, entre a luz e as trevas. Mas eu quero dizer que o Senhor já venceu as trevas. Ele vai te dar vitória. Nesta manhã, este filho que está perdido nas drogas, nas noites, nos vícios, Deus vai arrancar ele. Deus vai tirar ele. E o nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia diz, naquele momento, o inimigo, Satanás, saiu da presença de Deus. Olha, sabe, eu fiquei fast in the heavy. Coisa muito louca é alguém desafiar a Deus. O Senhor é grande em soberania e poder. A Bíblia diz que todos os principados se submetem à autoridade de Deus. Bom homem é do Senhor. Ele já tem o trono dele neste lugar, nesse sítio. E o Senhor fará maravilha. Glória a Deus. O Senhor permitiu. Talvez Deus esteja permitindo algo em tua vida de mal. E tu não está entendendo nada. Tu está questionando a Deus. E tu está dizendo, se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Mas eu quero te dizer, o que está contigo é maior. É só um tempo. O nome do Senhor será glorificado. E hoje pela manhã, neste sol tão quente da África, você abriu o seu coração, entregar o seu coração ao senhorio de Cristo, Ele fará maravilha. Recebi a fé. Jó perdeu tudo dentro de um dia. Todo o seu rebanho, toda a sua riqueza destruída em um só dia. Chegavam os seus servos e diziam: Jó, houve um grande redemoinho e todos o rebanho morreu. Os filhos de Jó morreram em um só dia. E após ele receber a notícia da morte do seu filho, ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes. Morreram todos os filhos de Jó. Eu não estou dizendo que morreu um filho. Eu estou dizendo que morreram 7 filhos de Jó. Morreram todos os filhos de Jó. Jó rasga as suas vestes. Era um símbolo de humilhação. Ele rasga as suas vestes. E ele se prostra perante a terra. E ele começa a colocar a terra. Aleluia. Saiu o pirra. Ele coloca a terra sobre a sua cabeça. Num ato de grande humilhação, ele grita: Nu! Saí do ventre da minha madre. E não voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Olha a saia! Olha a saia!
subiência. Vai a sub-raia. Vai a sub-raia, sou eu. Sou a saia. Sub-raia, subiência. Alô, sou a que obedece. A mulher de Jó, após tanta desgraça, olha para ele e diz: abandona esse teu Deus, irmão. Talvez todos te abandonem na hora que tu mais esperava e te abraçasse por causa da tua fé, o teu amor pela cruz. Talvez poucos, talvez muitos te abandonem. Tu vais ficar às vezes sozinha, solitária, sozinha, sem marido, sozinha, sem irmão. Mas saiba de uma coisa, mulher valente africana, o Senhor é o teu marido. O Senhor é o teu marido. Sai, é teu marido. Glória, Senhor Deus. E se ele é o teu marido, ele é perfeito. Ele vai te satisfazer. Porque ele é perfeito. Sai, que me obedece, Lobimba Badoéria. Louvai ao Senhor, Jerusalém. Louvai ao Senhor, no meio desta luta, a unção virá. A unção vai vir sobre nós. Porque vocês têm marca de sofrimento. O sofrimento anda junto com a unção. O sofrimento anda junto com a unção. Andam ligados. Não é que é Baxébia. Senhor ali, naquele momento de grande dor do profeta Jó, Deus o sustentou. Quero profetizar que através da tua adoração, Deus vai mudar a tua vida. Vai ser teu pai, Deus vai mudar a tua vida. 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 O Senhor já está se movendo. Como é que é neve sobre a tua vida? Ele irá te levantar como evangelista no meio desta a tua boca se abrirá e as palavras do Senhor sairão como zinhos, como zebras como profetas, dizendo como profeta, recebe Senhor, te ama. Jó ficou firme. O Senhor mudou a vida de Jó. A Bíblia diz que no final da história de Jó, lá no capítulo 42, ele ficou no sofrimento louvando. Porque louvar quando tem tudo é bom. É fácil demais. É muito fácil. Até os ímpios podem fazer isso. Até o povo pagão
Vai você adorar. Você louvar. Você dançar. Nesse que assai. Obedece quando nada está bem. Quando alguma coisa não está do jeito que você quer. Quando você recebe uma notícia que não é boa. É para quem tem fé. É para quem é forte. É para quem tem coragem. Mulher de Deus. O Senhor te levantou. Uma coluna muito forte. Mulher de Deus. Estás pisando na cabeça de serpentes. Mulher de Deus, o Senhor está te dizendo nesta manhã que na tua mão colocou maneira sobre a Queminácia. Tu tens em tua mão uma maneira. Prove a nébia. Tu provarás do melhor trigo. A palavra virá. E tu cumprirás a promessa. Os teus filhos serão profetas. Ai, o Senhor te levantou. A tua casa continua a marchar. O Senhor é Sabanara cheque me farinha. Prove a neve, Deus mudou a vida de Jó. Eu quero profetizar. Ele está mudando vidas nessa manhã. Final da história. Deus visita Jó. Quando Deus visita, não tem pra Satanás. Ele tem que se retirar. Porque o Senhor é dono de tudo. E a Bíblia diz que Jó falou: Abassuíbe, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos verem o Senhor. Talvez você esteja aqui na igreja e você até vem algumas vezes. Você gosta da palavra. Você gosta do pastor João. Você gosta de estar aqui. Mas o inimigo, que é astuto, às vezes quer roubar a semente do Espírito do Senhor. Que é o Espírito do Senhor foi no teu coração. Mas nesta manhã você está aqui. Você teve força para chegar aqui. Hoje é o teu dia. É o dia de Deus mudar a tua vida. É o dia de Deus mudar a tua sorte. Aí Jó começou a ver a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver a glória de Deus? Acende sua mão, você quer ver a glória de Deus? Você está sentindo a sua glória? Eu estou sentindo a glória dele. Aleluia. Olha, sério, o rei que é cheio, mas tu vai sair. Aleluia. É o Espírito Santo que está no nosso meio. Não entristeçais o Espírito Santo. Eu não tenho medo de dar lugar a Deus. O mal vai sair. Só a glória de Deus te visita. Meu pai, você é filho de Deus. Jó teve a vida mudada. A Bíblia diz que Deus deu em dobro do que ele tinha. Ele caminhou firme. Ele caminhou firme na adversidade. Por isso continue louvando ao Senhor. Porque quando você louva o Senhor, aí o Senhor entrega as 4 promessas. A primeira promessa, ele reforça as tuas portas. As tuas portas. Eu quero te dizer que nesta manhã, algumas portas, eu falo portas, não físicas, mas portas espirituais, estão sendo reforçadas pelo poder de Deus. As portas
estavam fracas. E o Senhor hoje está reforçando com o seu poder as nossas portas espirituais, para que o inimigo não entre em áreas de nossa vida. Não deixe a inveja, a vingança, a ira, o ódio encher seu coração. Se encha do amor de Deus. Se encha do perdão de Deus. Se encha da bondade de Deus. Se encha do Senhor. Quem se enche do amor de Deus vence tudo. Você quer vencer? Se encha, faça assim. Eu quero estar cheia do amor de Deus. Cheia do amor de Deus. Você consegue perdoar esta pessoa que te feriu? Você pode dizer, bispo, é difícil demais. Me deixaram. Me rejeitaram. Me pisaram. E a senhora está me falando que eu tenho que amar. Você tem que amar. Ore por isso. Peça a Deus para lhe dar força, para lhe capacitar com o amor dele. O amor dele virá, lhe banhará, e você conseguirá falar com esta pessoa, abraçar esta pessoa. E se essa pessoa precisar de ti, ajudar essa pessoa. Porque o amor de Deus vence tudo. Somente o amor vence o mal. A pessoa que diz que ama, mas odeia seu irmão, anda em trevas. Em trevas. Nós temos que amar até mesmo os que nos perseguem. Não é fácil. É uma obra do Espírito em nós. Amém? Amém. Recebe a primeira profecia, amém? Está reforçando as portas aí, amém? Segunda profecia. Abençoarei os filhos que saírem de dentro de ti. As crianças são bênçãos, são chamados benditos do Senhor, herança do Senhor. Nunca diga palavras más, palavras ruins com seus filhos. Palavras ruins marca o coração. Diga palavras boas. Diga palavras boas para os seus filhos. Porque o Senhor já abençoou a tua herança. Não anule a profecia de Deus, dizendo palavras ruins com seus filhos. Diga palavras boas. Amanheça pela manhã abençoando seus filhos, dizendo, filho, tu és uma bênção. Filho, tu vais ser um grande homem. Filho, tu vais ser uma grande mulher. Abençoe os seus filhos, porque eles são herança do Senhor. Deus tem essa vitória para você sobre os seus filhos hoje. A terceira profecia. Deus abençoa. Deus protege as tuas fronteiras. Fronteira fala de entrada e saída, de divisão, de muro. Eu quero profetizar que as fronteiras da tua casa, da tua família, estão em segurança, porque o Senhor está protegendo, abençoando as tuas fronteiras. O inimigo vai olhar, mas vai ver nas tuas fronteiras as perdidas.
ungido, derramado o sangue do Cordeiro. E ele vai ter que recuar. Nesta manhã, as tuas fronteiras estão abençoadas e protegidas por Deus. A quarta e última profecia, Deus faz uma promessa grande e ele te abençoa com o melhor do trigo. O trigo é a palavra de Deus. E eu sei que nesta manhã ele colocou nos meus lábios um trigo de boa qualidade para você comer. Nesta manhã, basta você crer na palavra que sai da boca dos profetas. Se você quer uma cura, Deus vai te dar. Se você quer uma cura, Deus vai te dar. Se você está precisando de uma providência financeira, Deus vai te entregar. Se você quer um presente, Deus vai te dar. Você só tem que pedir e crer e esperar. Você tem que ser ousado para pedir. O Pai quer te dar. O Pai quer te dar. Esta manhã, uma irmã que está aqui no nosso meio, ela chegou para mim no meu ouvido e disse: Bispa, antes de você ir para o Brasil, me dá a tua Bíblia para mim. Aí eu olhei para ela, ela repetiu de novo: Bispa, antes de tu ir para o Brasil, podes me dar a tua Bíblia para mim? E eu disse: sim, te entregarei. E o Senhor disse ao meu coração: eu sou assim. Se o meu povo me pedir e esperar em mim, eu entrego. E eu fiz a promessa. E a Bíblia já é dela, porque ela chegou com ousadia e veio até o meu ouvido e fez a sua petição. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele é abençoador daqueles que eu busco. Não pense que você não é merecedor. Deus vai mudar toda a tua vida. Vai mudar o teu coração. Vai realizar milagres no teu ministério. Então nesta manhã de grande vitória, eu quero que você fique de pé, porque o melhor do trigo está aqui, que é a palavra de Deus. E muitas coisas ainda vão acontecer. O Senhor está neste lugar. O Senhor está aqui neste lugar. E assim como essa irmã pediu, eu vou dar hoje a Bíblia a ela. Ela não vai ter que esperar que eu viaje dia 19 para receber a Bíblia. Ela vai receber hoje. Vem aqui, irmão. Assim é o teu Deus. Às vezes Ele entrega na hora um milagre, a bênção. Às vezes Ele diz: espera um pouco, mas eu já te ouvi e eu vou te dar a tua vitória. Eu vou te dar o teu presente. Receber a bênção de Deus é assim. Você só tem que crer. Era o sonho dela ter uma Bíblia. Ela olhou para a minha Bíblia, talvez achou a capa bonita e diferente, vermelha, e disse: eu por que não vou chegar perto dela e pedir? E eu vou dar. Assim é Deus. E Deus é mais excelente, porque os homens são falhos e Deus é perfeito. Ele é Pai. Qual Pai que o filho pedindo um pedaço de pão vai dar uma serpente? Qual Pai que vai negar um presente ao seu filho? Então assim é Deus. O que você está precisando? Eu não sei, mas o impossível Ele faz. Toma sua Bíblia.